História da fundação de Manaus, Antiga Manaus. A história de Manaus começa no século XVII, em 24 de outubro de 1669, pelo capitão Francisco de Orellana, com a fundação da Fortaleza do Rio Negro, como uma fortificação, para proteger a entrada da Amazônia Ocidental. A fortaleza foi construída pelos portugueses, para proteger a região das invasões estrangeiras, sobretudo de holandeses e espanhóis. A cidade recebeu o nome de Manaós, em homenagem à tribo indígena dos Manaós, que habitava a região. Entre os anos de 1580 e 1640, época em que Portugal e Espanha estavam sob uma só coroa, tem início a povoação europeia na Amazônia. O povoado que originou a cidade, sede da capitania e da província, foi fundado em 1669, na margem esquerda do Rio Negro, a partir do Forte de São José da Barra do Rio Negro. O forte havia sido construído para evitar a invasão dos holandeses, aquartelados no Suriname, ex-Guiana holandesa, e garantir o domínio da coroa portuguesa na região. O povoado, que se desenvolveu em torno da fortaleza, recebeu o nome de São José da Barra do Rio Negro. Em 1832, sob a denominação de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro, o lugarejo foi elevado à categoria de vila, e, em 1848, a Vila da Barra foi novamente elevada, então, à categoria de cidade, com o nome de Cidade da Barra do Rio Negro. A cidade recebeu, em 1856, finalmente, o nome de Manaus, em homenagem à nação indígena dos Manaós, Mãe dos Deuses, o mais importante grupo étnico habitante da região, reconhecido historicamente pela sua coragem e valentia. No início, Manaus era apenas um pequeno povoado, mas começou a crescer rapidamente no século XIX, com o boom da borracha. A borracha era um produto muito valioso na época, e Manaus tornou-se um importante centro de comércio e exportação. A cidade floresceu durante o ciclo da borracha, que durou de 1879 a 1912, e tornou-se um centro cultural e artístico, de grande importância. Nesse período também, Manaus tornou-se uma das cidades mais ricas do mundo, graças à exploração do látex das seringueiras. Manaus foi apelidada de Paris dos Trópicos, e era conhecida por sua arquitetura exuberante, sua vida noturna agitada, e sua vibrante cultura. O ciclo da borracha chegou ao fim, no início do século XX, e Manaus entrou em um período de declínio. A cidade perdeu seu status de centro econômico e cultural, e sua população diminuiu. Porém, Manaus começou a se recuperar na década de 1970, com o crescimento da indústria do petróleo. A cidade também se tornou um importante centro turístico, atraindo visitantes de todo o mundo. Hoje, Manaus é a capital do estado do Amazonas, e é a maior cidade da região amazônica. A cidade tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes, e é um importante centro econômico, cultural e turístico. Olá! Você está no canal Curiosidade Interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu gostei, e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer, e ser mais indicado pelo YouTube. Também não esqueça de, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário, para que eu possa produzir mais vídeos relacionados com esse tema. Muito obrigado. Vamos lá então. Aqui estão alguns dos principais eventos da história de Manaus. 1669. Fundação de Manaus pelo capitão Francisco de Orellana. 1848. Manaus é elevada à categoria de cidade. 1850 a 1920. Boom da borracha, período de grande prosperidade para a cidade. 1920. Fim do ciclo da borracha, período de declínio para a cidade. 1970 até o presente. Recuperação da cidade, com o crescimento da indústria do petróleo e do turismo. Principais marcos históricos. Primeiro,
Fortaleza de São José do Rio Negro. Construída em 1669, é o marco histórico mais antigo de Manaus. Segundo, Teatro Amazonas. Construído em 1896, é um dos principais símbolos da cidade. Terceiro, Museu da Amazônia, MUSA. Inaugurado em 2015, é um dos maiores museus de história natural da América Latina. Quarto, Amazonas Shopping Center. Inaugurado em 1990, é o maior shopping center da região amazônica. Quinto, Arena da Amazônia. Inaugurada em 2014, foi palco de jogos da Copa do Mundo, FIFA de 2014. Sexto, Mercado Municipal. O Mercado Municipal é um dos lugares mais movimentados de Manaus, e é um ótimo lugar para comprar frutas, legumes, peixes e outros produtos locais. Sétimo, Praça da República. A Praça da República é um dos principais pontos de encontro da cidade, e abriga um belo jardim e uma fonte. Oitavo, Ponte Rio Negro. A Ponte Rio Negro é uma das maiores pontes estaiadas do mundo, e liga a cidade de Manaus à cidade de Iranduba. Aqui, uma breve explicação. Ponte estaiada, também chamada de ponte atirantada, é um tipo de ponte suspensa por cabos, constituída de um ou mais mastros, de onde partem cabos de sustentação, para os tabuleiros da ponte. Manaus é um destino turístico popular, e atrai visitantes de todo o mundo. A cidade oferece uma variedade de atrações turísticas, incluindo história, cultura, natureza e compras. Aniversário de Manaus. O aniversário de Manaus é comemorado em 24 de outubro, data em que a cidade foi fundada em 1848. A cidade é a capital do estado do Amazonas, e a maior cidade da Amazônia. As comemorações do aniversário de Manaus, geralmente começam na véspera, com um show pirotécnico e um desfile cívico. No dia do aniversário, são realizados diversos eventos culturais, como shows, exposições e apresentações teatrais, e um desfile cívico. O desfile cívico é realizado pelas principais avenidas do centro da cidade. Os shows são realizados em diferentes locais da cidade, e as exposições e apresentações teatrais são realizadas em museus, teatros e outros espaços culturais. Em 2023, as comemorações do aniversário de Manaus serão realizadas entre os dias 22 e 24 de outubro. Aqui estão alguns dos principais eventos das comemorações do aniversário de Manaus. 22 de outubro. Show pirotécnico e desfile cívico. 23 de outubro. Shows de artistas locais e nacionais, exposições, apresentações teatrais e um concurso de beleza. 24 de outubro. Shows de artistas locais e nacionais, exposições, apresentações teatrais e um concurso de fantasias. O aniversário de Manaus é um evento que atrai visitantes de todo o mundo. É uma oportunidade para conhecer a história e a cultura da cidade, e para aproveitar a diversão e a alegria que a cidade oferece. Aqui estão algumas dicas para aproveitar as comemorações do aniversário de Manaus. Primeiro, compre os ingressos para os shows com antecedência, pois eles costumam esgotar rapidamente. Segundo, visite os museus e teatros da cidade, para conhecer a história e a cultura local. Terceiro, participe do desfile cívico, para celebrar o aniversário da cidade. Quarto, experimente a culinária local, em um dos muitos restaurantes da cidade. Aproveite as comemorações do aniversário de Manaus, para celebrar a história e a cultura da cidade. Fatos marcantes sobre os aniversários de Manaus. A cidade foi fundada em 24 de outubro de 1848, por meio de um decreto do presidente do Brasil, Manuel Alves Branco. O primeiro aniversário de Manaus foi comemorado em 1849, com um desfile cívico e um show pirotécnico. Durante a Era da Borracha, o aniversário de Manaus era um evento de grande importância. A cidade recebia visitantes de todo o mundo,
para celebrar o aniversário da cidade. Após a queda do preço da borracha, o aniversário de Manaus perdeu um pouco de sua importância. Na década de 1960, o aniversário de Manaus começou a ser comemorado novamente com grande festa. Atualmente, o aniversário de Manaus é um evento que atrai visitantes de todo o mundo. São dias de festa e celebração da história e da cultura da cidade. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades interessantes. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, para receber atualizações regulares. Até o próximo vídeo.